Olá, meus queridos, Ivanildo Neves aqui mais uma vez para vocês. No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre os níveis da Escritura Sagrada, sem os quais é impossível da gente compreender o que está escrito na Bíblia. Os níveis são extremamente importantes. Veja aqui comigo, que não é tão complicado. Nível 0, nível 1, nível 2, aqui são os níveis, ó. Nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8, nível 9, nível 10, nível 11, nível 12. O nível 13 já é o 1. É semelhante às horas, né? Nosso sistema de horas. 13 horas é 1 hora, porque é aritmética modular. 13 módulo 12. Se você digitar aí na calculadora do Windows, 13 mod 12 vai dar 1, viu? Porque é aritmética modular. A Bíblia segue essa mesma regra, aritmética modular. Jesus Cristo falou, né? Que tem 12 horas no dia, né? Vou colocar a passagem aí para você ver na tela. Vamos lá. Então, veja que todos esses elementos que estão na tela aqui, eles vão ser explicados um por um, tá? Mas no vídeo de hoje, o interesse maior são os níveis e as estações, tá? Porque, como repetindo, sem os quais você não vai entender as profecias, nem a organização do texto bíblico, tá? Então, vamos lá. Nos vídeos passados, eu já expliquei para vocês que a Escritura Sagrada ela é escrita em fractal. É uma coisa dentro da outra, níveis e subníveis para o infinito, tanto para o micro como para o macro, viu? Para o pequeno e para o grande, né? Mesma coisa. São rodas dentro de rodas, círculos concêntricos, tá? Para você entender melhor. Como está aqui, ó, círculos concêntricos, tá vendo? Aqui são meio círculos, né? Mas dá para você entender. É o formato da menorá. Se você girar essa tela aqui, você vai ter a menorá, ó. Ó, essa menorá aqui é de 9 pontas. Porque é um candelabro também que existe no judaísmo, tá? A maioria só conhece de 7, né? Mas tem esse de 9 também. Que ele só é acendido num dia específico lá do calendário judaico. Vamos lá então para os níveis. Sem mais delongas. O nível 0, no texto bíblico, ele é relatado no início logo do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, é o 0, viu? Sem forma. Vazia, nível 1. Trevas sobre a face do abismo. A face do abismo é o nível 2. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Face das águas é o nível 3, tá? Tá aqui, face das águas, eu coloquei aqui, ó. Tá? Em hebraico, lá na leitura hebraica mesmo existe a palavra face, viu? Das águas. Tem umas Bíblias que retira a palavra face, mas está aqui, ó. Terceiro nível, face das águas. Quarto nível, disse Deus, haja luz. É aqui no quarto nível que, de fato, a criação vai acontecer, vai começar, viu? Os 7 dias da criação vão começar aqui, do quarto nível para frente, até o 10º nível, que é o descanso. O 10º nível corresponde ao Shabat, viu? Que é o descanso. Bem aqui, ó, o 10º nível, ó. Shabat, tá vendo? Porque a criação começa no quarto nível da escritura, porque a escritura ela é escrita em cima de níveis, como numa escada, como no sonho de Jacó, que tem os degraus, tá? Os degraus, meu português vão dando um desconto aí, vão fazendo um esforço para me entender que meu português é um pouquinho fraco, viu? Mas dá certo, eu acho que dá para você entender. Então, meus irmãos, é extremamente importante o conhecimento destes níveis. E nessa primeira aula sobre os níveis e sobre as estações, eu vou usar o capítulo 1 e o capítulo 2 do Gênesis, do livro do Gênesis, né? E a gente vai ver um paralelismo tremendo entre o 1 e o 2, perfeito, um complementa o outro, tá? O capítulo 1 e o capítulo 2, o início deles. Vamos lá. Nos outros vídeos eu falei para vocês sobre os fractais, né? Agora veja, essa frase aqui que está escrita em hebraico é princípio,
Bereshit, eu tirei o Beit daqui. O Beit, ele está relacionado ao nível 0. Bereshit, Reshit é princípio, tá? Criou, criação, viu? Bará, né? Elohim, Aleph Tav, Et, né? O Aleph e o Tav. Chamaim, ou Chamai, que é céus. E esse I aqui é a letra Vav, que é a letra de conexão. É aquele que conecta os céus à terra. E Aleph Tav, novamente, a repetição, ó. E a Eretz, que é a terra, bem aqui, onde está a virgem ali, ó, tá vendo? Veja que o Aleph Tav, você está vendo aqui o nome Monte Sinai, que é onde geograficamente Deus vai entregar a Torá para o povo judeu, que a gente vai ver depois. Tem o Aleph Tav aqui num paralelo lindo, ó. E essa Torá, ela é colocada dentro da Arca da Aliança e ela é levada aqui para o Santo dos Santos para ser guardada aqui, ó. Entendeu? O Aleph Tav, que é o princípio e o fim, né? Veja que aparece aqui e aqui, ó. É lindo. Mas vamos lá, voltando aqui para os níveis. Você viu que dentro dessa primeira frase da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, está toda nos níveis, ó. Princípio, ó. Princípio, que é aqui o nível 1. Criou, aqui está a criação. Esse nível. Depois você vai entender tudo. Elohim, apareceu, criou Elohim, ó. Veja que desse lado aqui, o espírito de Elohim parava sobre a face das águas. Tá vendo o paralelismo? O Aleph Tav, que é o princípio e o fim, é onde Deus diz, haja luz, né? O pictograma dessas letras aqui é a cabeça de um boi, ó. Tá aqui a cabeça de um boi, do Aleph, ó. E uma cruz, viu? Bem aqui. O pictograma dessa letra aqui, Tav, é uma cruz. É o princípio e o fim. A primeira letra do alfabeto hebraico é a última, ó, o princípio e o fim. Os céus, veja que aqui Deus está criando o firmamento. Olha o paralelismo. Está vendo como o conceito de fractal é lindo? Dentro da frase está os céus, ó, bem organizado em cima dos níveis, e aqui também os textos em cima dos níveis. Ó. Quando ele vai falar de céus, ali está a palavra céus. Está vendo? É lindo demais. Vamos lá, sair aqui do hebraico para irmos para o paralelismo ainda. Ó, meu irmão, quando Deus termina a criação aqui no 7º dia, eu vou subir lá para cima, tá? Subir lá para cima. Eu vou aqui para cima. Então, aqui é o 7º dia, que é o 10º nível, é o Shabat, ó. Quando Deus termina a criação aqui, no 7º dia, ele shabateou, ele descansou, né? Aí lá no capítulo 2, vai recomeçar tudo de novo, vai dizer assim, esta é a gênese de quando o Senhor Deus, eu vou colocar a referência aí na tela para você ver, ou seja, vai voltar aqui para baixo, por zero. Esta é a gênese de quando o Senhor Deus criou os céus e a terra. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda, quer dizer, voltou tudo, rebobinou, voltou, ó. E agora que eu vou te explicar o paralelismo entre um e outro. Bem aqui, ó, no nível 1, a terra, no capítulo 1, a terra está vazia. Bem aqui no capítulo 2, ó, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Tá vendo? Não tem nada, está vazio. Paralelo com isso aqui. No capítulo 1 aqui, ó, no nível 2, vai dizer, havia trevas sobre a face do abismo. O destaque aqui é a treva, escuridão, ó, treva. O que é que o capítulo 2 diz? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Se você não souber o que é chover, você não vai entender o paralelismo aqui, não. Porque Moisés, você vai estar vendo a referência aí na tela, Moisés diz, no Cântico de Moisés, o último cântico, destile a minha doutrina como chuva. Opa! Chuva está sendo comparado com doutrina, porque por acaso não tem informação aí, não é? E essa informação de doutrina e chuva vai permanecer até o livro do Apocalipse, no capítulo 14, que João diz que aquele som que ouviu era como o som de muitas águas, como arpistas, como som de trovão. Quando é que tu escuta trovão? E isso ali é um cântico, ele está dizendo que é um cântico, ó, né? O som que eu ouvi era como arpista quando estão as suas águas. É música, tá vendo?
Então, essa associação de chuva e música e cântico, né, é muito forte na Bíblia. Então, o cântico de Moisés é a doutrina. Destila a minha doutrina como chuva, ele vai dizer. Está aí a referência na sua tela. Então, ó, Deus não fez chover aqui no nível 2. Se Deus não fez chover, Deus não doutrinou o povo, Deus não ensinou. Então, existe treva, meu irmão. Aqui não está o ensino de Deus. Então, destile a minha doutrina como chuva. Chuva é doutrina, viu? Então, o povo aqui não foi doutrinado. Então, existe treva sobre a face do abismo. Agora, bem aqui, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, nesse nível aqui, ó. É a face das águas, viu? O nível anterior é a face do abismo, viu? Então, veja que o Espírito de Deus, essa palavra aqui que a tua Bíblia traduz como Deus, no hebraico a palavra é Elohim, é essa palavra aqui, ó. Você está vendo que no subnível existe ela, ó. Está vendo? Naquela frase, na primeira frase, ó, que é um subnível, existe ela, ó. Elohim, está aqui, ó. Espírito de Elohim parava sobre a face das águas. No capítulo 2, o paralelo, e também não havia homem para lavrar o solo, lavar Adamá, ó. Colocaram o solo aqui, mas é Adamá. Aqui não é o nível do homem, aqui é o nível do leão, do carneiro, ó. Não há homem aqui, ó. Viu? Mais para frente. E disse Deus, haja luz, bem aqui no Monte Sinai, ó. Tá vendo? E aqui, ó, isso aqui é a entrega da Torá, viu? Disse Deus, haja luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você está vendo a referência aí na tela. A entrega da Torá no Monte Sinai é o disse Deus, haja luz, viu? É lindo. Preste atenção, é o Aleph. O Aleph estava, o princípio e o fim, está aqui. Mas uma neblina subia da Eretz e regava toda a superfície da Adamá, do solo. Veja que agora este povo vão subir com a Torá. Ó. Este povo vão subir. E bem aqui, no Jordão, aqui no Deuteronômio, que é o nível 5, desse lado, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Ou seja, Deus vai chamar o firmamento de céus. E bem aqui também, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da Adamá. Não é do pó da terra, é do pó da Adamá. Entenda. E plantou o Senhor Deus, aqui no capítulo 2 do Gênesis, ó, um jardim no Éden. Só recapitulando aqui, gente, esse nível aqui é o segundo dia da criação, o quinto nível, ó. Quinto nível é o segundo dia da criação, porque a criação começa aqui, ó, no quarto nível, que é onde a Torá é entregue. O primeiro dia é aqui, ó. O segundo dia da criação é aqui, ó, nesse nível aqui, que geograficamente é o Rio Jordão, ó. Segundo dia da criação, tá? Quinto nível da Escritura. É o único nível na criação que Deus não vai dizer que é bom. Todos os níveis Deus vai dizer, e viu Deus que era bom. A Escritura vai dizer, e viu Deus que era bom. Tá? E no sexto nível, que é a criação do homem espiritual, lá mais em cima, no nono nível, desculpa, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que isso era muito bom, tá? Que é o homem que é semelhante a Deus, que no nosso caso é Cristo. É muito bom. Mas nesse aqui, que é o homem carnal, que é feito do pó da terra, esse homem aqui que Paulo chama de primeiro Adão, que ele é feito alma vivente, Deus vai soprar. Esse homem aqui que é feito do pó da terra, Deus sopra nas narinas dele. Ele é o homem carnal. Ele é o Beit, ó. Beit é templo, Beit é casa, viu? É o homem carnal. Ele é criado no segundo dia da criação. Isto está oculto. Se você não entender esse paralelismo, nem conhecer os níveis, você não vai saber do que Paulo está falando, do primeiro Adão e do segundo Adão. Então, o primeiro Adão, ele é criado primeiro, ele é criado no segundo dia da criação, ó. Isso está escondido, porque é no capítulo 2 que isso é revelado, e é paralelo com o capítulo 1, ó. Quinto dia da criação, quinto nível, segundo dia da criação, é aqui, Rio Jordão, ó. Geograficamente, é um paralelo, né? Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim, está paralelo com o sexto nível, ó. Ó aqui Deus plantando as coisas. Ó. Produz a terra relva, erva que dá semente, árvores frutíferas. É todo o templo, meu irmão. O capítulo 1 aqui, paralelo com o capítulo 2.
A árvore da vida, ó. Bem aqui no meio do, ó. A árvore da vida, no capítulo 2, ó. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e os rios do Éden aqui, ó. Vai estar em paralelo com o luminar maior, luminar menor e as estrelas, tá? Um paralelismo lindo. Porque veja bem, o que é a árvore da vida? No meio do jardim. A palavra jardim é a palavra gime, é o gime e o nun. Isso aqui é jardim, isso aqui, ó. Onde Deus está plantando as coisas, ó. Tá vendo, ó? É aqui, ó. Se você está vendo o gime e você está vendo o nun, isso aqui é jardim, a palavra jardim em hebraico. Entre uma letra e outra, ou seja, no meio do jardim, você colocar a letra Pei, que é essa letra bem aqui, ó, que o pictograma dela é uma boca, ela representa o mestre, aquele que ensina. A boca é o mestre. Fariseu é escrito com essa letra. O nome dessa letra é Pei ou Fei. Se ela tiver um pontinho aqui dentro, ela se transforma na letra Fei. E a palavra fariseu é escrito com essa letra, né? E veja que Jesus diz que tem a videira verdadeira, ele é a videira verdadeira, porque existe a falsa, né? Aí se você traz o mestre, que é ele, que é a letra P, que é o homem espiritual, ó, que é o homem que é semelhante a Deus, ó, aquele que dá nome às coisas, ó, e coloca bem aqui no meio do jardim, no meio do guime do nun, aí você tem a palavra videira. Você está entendendo que enigma lindo? Então, meu irmão, você está entendendo, né? O paralelismo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, tudo em cima dos níveis. Agora nós vamos aqui para a Virgem. O que é dito aqui no capítulo 2? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. No capítulo 1, no nível 8, Deus vai criar os seres viventes que povoam as águas, as aves dos céus e o grande dragão marinho. Deus vai criar aqui, ó, no mesmo nível da Virgem, ó, da mulher, ó. A célula não dá para misturar, senão fica complicado para vocês, mas a célula animal ela é criada aqui, a vegetal bem aqui, onde Deus planta o jardim, tá? Vou mostrar depois vocês isso quando eu for falar da atômica. Bem aqui é criada a célula animal neste nível, no 6º nível, e a célula animal, a vegetal é no 6º nível e a animal no 8º nível, tá? Fica para depois. Então, isso aqui é só uma pequena demonstração dos níveis. Agora, no 9º nível, Deus vai criar os animais da terra e o homem à imagem e semelhança de Deus. Esse homem aqui não é o mesmo homem do 2º nível, não, que foi criado aqui no capítulo 2, do pó da terra, que é o nível 5, tá? Não é o mesmo homem do 5º nível, não. Esse homem aqui, do 9º nível, olha o paralelismo aqui, ó. No capítulo 1, ele é semelhante a Deus. O que é que Deus está fazendo aqui no Gênesis? Dando nome, criando as coisas e dando nome. Disse Deus, haja luz, mas ele vai dar um apelido à luz, não vai? E chamou Deus a luz, dia. E as trevas, ele vai chamar de quê? Noite. A porção seca, no 6º nível, ele vai chamar de quê? De terra. E o ajuntamento das águas. Você está vendo que Deus está dando nome às coisas? Que dar nome às coisas é uma característica divina. Agora aqui, veja que no capítulo 2, ainda no 9º nível, que é um paralelo, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Está vendo que esse homem aqui que dá nome às coisas, ele tem as características divinas. Aqui no capítulo 2, ele não é este mesmo homem aqui, ó, que foi criado do pó da Adamá. Ou seja, ele é criado carnal, mas ele vai passando por um processo até se transformar nesse homem aqui, ó, da sabedoria. O pictograma, as letras que estão aqui é um Vav e um Pei, ou Fei. E o pictograma dessa letra é uma boca, aquele que ensina. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Isso aqui é a boca do Senhor. E, meu irmão, isso aqui é a coisa mais linda. Isso aqui é a 7ª carta do Apocalipse. Por isso que ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, tu não vai mais ser mestre, porque a boca de Deus é que ensina o mundo, né? Tu acha que tem conhecimento, tu é rico, tu é o gênio, tu é o quê? Tu é a nação mais sábia do mundo. A Bíblia está dizendo, tem uma mensagem aqui, sabe? Em fractal, para a nação mais rica do mundo. Tu é pobre, cego e nu, ó, sabe de nada. Cego e nu. Vomitar-te-ei da minha boca. Nunca mais tu vai ensinar, ó. Se tu tem que ser quente ou frio, sabe?
O quente e o frio também tem um enigma em cima, porque é isso aí que realiza a ação. O calor e o frio, né? São vários, são dois elementos que causam a ação em tudo. Fica para outra vez, mas o interessante aqui é o paralelismo. Esse homem aqui que dá nome às coisas, ele tem as características de Deus, porque no Gênesis quem está dando nome às coisas é Deus. E bem aqui assim, o homem é feito à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, ó. Tá vendo no nono nível? Você tá vendo que aqui também no capítulo 2 é um paralelo com o nono nível, tá? Deus abençoe a cada um. Obrigado.